Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de alunos, tá bom? Então, basicamente, eu vou falar sobre solda. Você tem dificuldade com solda? Então assista esse vídeo. E vou falar também sobre umidade no sistema, certo? Vou falar sobre filtro secante, respondendo a pergunta dos inscritos do canal. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre refrigeração, só deixar nos comentários aí. Vez ou outra a gente pesca alguma dúvida que seja comum, né, de boa parte dos inscritos e traz um vídeo como esse. E nunca é um vídeo superficial. Normalmente a gente vai mais profundo, certo? Não é resposta simples, sim ou não. Não. Vamos profundo porque eu entendo o seguinte. Eu entendo que quando o profissional de refrigeração ele entende o porquê das coisas, tudo fica mais fácil na hora dele resolver um problema. Beleza? Bom, vamos começar então. Deixa eu ver qual que é a primeira que eu selecionei aqui. Legal. Então a gente vai falar de solda. O Antônio Marcos de Melo, 1612, ele deixou uma dúvida aqui. Qual a vareta própria para fazer a solda bem feita? Antônio Marcos de Melo, qual a vareta certa para fazer a solda bem feita? E aquela pergunta, e aquela resposta que às vezes o pessoal não gosta de ouvir. Depende muito. Aonde que vai ser essa solda certa? Brasagem. Então, primeira coisa, para os chatos de plantão, quando a gente fala em solda, tem um monte de cara que escreve, não, o nome certo não é solda, é brasagem. Ok, parabéns para você, mas eu quero falar sempre uma linguagem que todo mundo entenda, inclusive você, chatinho de plantão. Vamos lá? Então a gente vai falar solda mesmo, tá bom? Então, a pergunta do Antônio é a seguinte, qual a vareta própria para fazer a solda bem feita? Depende bastante. Tá legal? Por exemplo, o tipo de solda que você vai fazer. Se você vai juntar 2 tubos de cobre, eu uso Foscopper pura, tá certo? Tem aquela Foscopper arredondada, tem aquela chatinha, e aí é que você se adaptar melhor, tá ok? Então, cobre com cobre, pode usar Foscopper pura, que vai ficar muito boa. Certo? Além do que ela é mais barata. Foscopper pura mais barata. Então, a regra é cobre com cobre. Então, você vai trocar um compressor, vai colocar um tubo de cobre ali no compressor, Foscopper pura. Certo? Só esteja certo de que a tubulação está bem limpinha, né? Não tem óleo, não tem nenhuma oxidação. Legal? Então você vai conseguir fazer de boa essa solda. Eu vou dar várias dicas, tá bom? Não vou me limitar só às varetas, não. É o que eu falei para você. As respostas aqui nunca são superficiais. Então aguenta um pouquinho aí, que vai ter bastante dica para você que tem dificuldade com solda. Então, primeira coisa é essa, Foscopper pura, cobre com cobre. Agora tem aquelas soldas que a gente faz de cobre com aço. Quando que é cobre com aço? Condensador, principalmente geladeira doméstica, o condensador costuma ser de aço, certo? Aço carbono. Então você tem que lixar bem tanto o cobre quanto o aço, e principalmente o aço, remover toda aquela tinta, né? O aço ele vem pintado e o aço também é mais suscetível ali à corrosão, ferrugem. Então você tem que remover tudo, limpar bem, lixar bem, certo? E nesse caso eu uso a Foscopper com 5% de prata, no mínimo 5%. Se você puder usar
com 15% de prata, seria melhor ainda. Mas a partir de 5% já está ok. E qual o problema disso? Por que eu não posso usar Foscopper com 5% de prata em tudo? Você pode. A questão é que Foscopper com 5% de prata, ela é mais cara. A gente chama ela de Sil Foscopper. Sil de silver, certo? Silver em inglês é prata, então Sil Foscopper. O problema de usar ela em tudo é que ela é bem mais cara. Bem mais cara mesmo, certo? Por causa da prata. É prata mesmo, tá bom? Não é outra coisa, não. Então, eu deixo para usar ela só quando eu vou fazer a solda de aço com cobre. Mas, além disso, a gente precisa também, quando vai fazer esse tipo de solda, utilizar a pasta, o fluxo de solda. Tá certo? Eu uso da Brasweld, patrocinadora aqui do canal, que chama Aron 200. Se você não usar o Aron 200 para fazer a união de cobre com aço, você pode usar Foscopper, você pode usar Sil Foscopper, você pode usar prata pura e você não vai conseguir fazer essa solda. Então, toda vez que você for unir cobre com aço, você precisa usar o Aron 200, é o fluxo que eu uso, tá legal? Mesmo antes, hoje a gente tem a parceria com a Brasweld, mas mesmo antes da parceria com a Brasweld, eu já usava o Aron 200, tá bom? Na minha opinião, é o melhor que tem, certo? Derrete que nem manteiga, não escorre a solda, fica perfeita, tá bom? Outra coisa que você tem que ter cuidado na hora de fazer essa solda é a chama. Você tem que direcionar a chama, pelo menos 2/3 ali da chama, mais no cobre do que no aço. Entendeu? E também diminuir um pouco essa chama. Por quê? Porque o aço ele vai brasar muito mais rápido do que o cobre. Então, se você deixar uma chama muito forte, muito direcionada no aço, o que vai acontecer é que você vai bater ali, colocar a vareta e ela vai escorrer. E não vai se apegar, porque o cobre demora mais. Então, diminui a chama, direciona ela um pouco mais para o cobre, certo? E ali você tenta encontrar a distância correta para fazer uma boa solda. E não esquece de usar o fluxo de solda. Sem ele, você não consegue fazer de jeito nenhum. Tá ok? E tem também aquelas soldas que a gente costuma fazer também de cobre com alumínio. Aí a gente usa a Easy, né? Ela é alumínio, só que ela já vem com o fluxo dentro dela, tá bom? Para fazer. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer solda de cobre com alumínio. Sempre que possível, eu prefiro usar uma união Locking, tá bom? É minha preferência. Eu sei soldar? Sei. Mas prefiro usar uma união Locking. Na minha opinião, é muito mais racional. Agora, algumas dicas. O problema é que quando o camarada, às vezes, ele está com um problema na solda, às vezes o problema não é a vareta dele, às vezes o problema é o maçarico, tá certo? Às vezes você está com uma vareta boa, você está com tudo certo, só que o maçarico ruim, é um maçarico que não atinge a temperatura que você precisa, ou tem uma chama muito escandalosa, sabe? Que abre demais e aí você não consegue fazer a solda direito, porque você está preocupado em não queimar nada que fica atrás, com a chama muito aberta. Então, o maçarico que você usa, talvez ele seja tão ou mais importante do que a vareta que você usa, tá? Por falar nisso, então, porque aqui no YouTube eu não vou ter condições de dar uma consultoria particular para cada um de vocês acerca do maçarico que você deve comprar. Se você quiser, inclusive, deixa no comentário que eu posso fazer um vídeo aqui trazendo os melhores maçaricos do mercado para refrigeração. Se você quiser, deixa nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês. Mas se você não quer esperar esse vídeo, é o seguinte, eu tenho um grupo de WhatsApp, o grupo de ofertas do portal de refrigeração, tá bom?
onde todos os dias, ou quase todos os dias, de segunda a sexta, vamos colocar assim, eu coloco as melhores ofertas de ferramentas para refrigeração, máquina de lavar e ferramentas elétricas também. Tá bom? É tudo muito bem pesquisado, são as ferramentas que eu uso, tá? Inclusive maçarico, que é o que eu estou falando agora. Se você quiser participar do nosso grupo de ofertas, link na descrição. Coloco até as varetas que eu uso também lá, tá bom? Se você quiser participar, o link está na descrição, é só clicar, você entra no grupo e é só aguardar. E de vez em quando entra também cupom de desconto. Hoje mesmo entrou um cupom de desconto de 10%, tá bom? Então, os preços já são bons porque eu pesquiso bastante e quando entra cupom é melhor ainda, que você paga menos. Vem participar do grupo de ofertas, link na descrição. Falou? Recado dado, agora é você. Quer economizar? Quer comprar a ferramenta certa? Então, vem para o grupo de ofertas aqui do portal Refrigeração. Ok? Bom, que mais outra dica eu poderia dar aqui para o Antônio Marcos de Melo? Uma outra coisa também, tá certo? Às vezes você está fazendo uma solda e não está dando certo. E aí você vai tentando, você chega e vai derretendo mais solda ali em cima. Vai derretendo solda e daqui a pouco você está com uma bolota de solda enorme lá e continua vazando. Então, quando acontecer isso, você faz o seguinte, você aquece e remove toda aquela solda velha. Já aconteceu comigo. Uma vez peguei uma geladeira, era até um balcão refrigerado, e eu encontrei o vazamento, foi bem fácil encontrar o vazamento, porque estava até melado de óleo. Você sabe que quando tem um vazamento, muitas vezes aparece mancha de óleo ali. Por quê? Porque o sistema tem óleo e por onde vaza o gás, vaza o óleo também. Então foi bem fácil de encontrar o vazamento. E aí o que eu fiz? Eu tentei soldar por cima da solda que já estava feita. Tentei umas 3 vezes e aí injetava pressão, dava vazamento. Não teve jeito. Tive que tirar toda aquela solda. O que eu fiz? Eu aqueci até derreter toda aquela solda, e aí peguei uma escovinha de aço e aí fui removendo até sair toda a solda. Aí lixei bem lixado, limpei, deixei, sabe, brilhando, tinindo. E aí fiz a solda. Passei um pouco de Aron 200, porque essa altura tinha que dar certo. Passei o Aron 200. Ah, mas era cobre com cobre. Não tem problema, você pode usar o Aron 200 com cobre também. Eu já estava tão assim chateado de ter tentado várias vezes, que eu falei, não vou errar de jeito nenhum. Então, removi toda a solda, lixei bem, limpei bem, e coloquei o Aron 200 e fiz a solda. Aí acabou o problema, entendeu? Então, não fique insistindo numa solda que está toda empelotada, não. Remove tudo, tá legal? E faz de novo. Beleza? Bom, entrou mais uma pergunta aqui, bem legal também. É uma pergunta que o pessoal sempre me faz aqui. É isso aqui, ó. Foi o Ministério Profético 3. Vamos lá. Só uma dúvida. Quando se troca o compressor, tem que trocar o filtro também? Ministério Profético 3. E aí? Trocou o compressor, é obrigado a trocar o filtro? O que é que você acha? Eu vou responder, mas vou responder. Primeiro eu tenho um outro recado para vocês, tá bom? Presta atenção nesse recado, que ele é muito importante. E na sequência eu já respondo. E não vai ser aquela resposta simples, não, que você está achando sim ou não. Não, sim ou não, eu não trabalho dessa forma, tá? Vai ser uma resposta bem profunda, certo? Para você entender o porquê sim ou porquê não. Beleza? Escuta o recado primeiro e eu já volto para te explicar. Quero te fazer um convite. Está a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto. À medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar,
o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, prontinho. É isso aí. Quiser estudar comigo, link na descrição. Vem que comigo você aprende a vir um profissional fantástico. Beleza? Modéstia passou longe, né? Vamos lá. Então, responder aqui o Ministério Profético 3. Tem que trocar o filtro todas as vezes que troca o compressor? A resposta é sim. Só que eu tenho certeza que você não quer só essa resposta, porque talvez você já tenha trocado o compressor e não trocou o filtro e a geladeira funcionou. Meus parabéns, você deu muita, muita sorte se isso já aconteceu com você. Vamos lá. O filtro, o que é o filtro secante? O filtro secante, dentro dele, ele possui a sílica, certo? As sílicas são umas bolinhas que ela retém a umidade, certo? Todo sistema você abriu, entra a umidade. A umidade ela está presente no ar e ela entra para dentro do sistema. Ah, mas eu vou fazer o vácuo, eu vou usar uma bomba de vácuo. Mesmo assim, a bomba de vácuo ela não faz milagre. Ela vai tirar tipo 99% da umidade que tem no sistema. Mas sempre vai ficar uma pequena fraçãozinha lá. Para isso existe o filtro secante, entendeu? E a capacidade do filtro é muito pequena de retenção da umidade, certo? Então, o filtro que estava lá, ele já reteve a umidade. Lá na fábrica, inclusive, onde eles tomam todo o cuidado, você sabia, por exemplo, que numa linha de montagem de uma geladeira, o ambiente ele é todo controlado para não ter umidade, certo? Inclusive, eles usam sistemas de ar-condicionado. Muito bom, sabia? O ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente, justamente para diminuir bastante. E eles fazem vácuo antes de injetar o gás nas geladeiras lá na fábrica, e eles têm equipamentos poderosos de vácuo. E mesmo assim, eles põem filtro secante na geladeira lá na fábrica. E por que nós, aqui fora, que não trabalhamos no ambiente tão controlado quanto é uma fábrica de geladeira, que não temos um equipamento tão poderoso de vácuo, embora eu recomendo, tenha sempre o melhor bomba de vácuo possível. E por que a gente não vai trocar o filtro? Sim, tem que trocar. Tá legal? Mesmo porque você vai colocar um gás novo, certo? Esse gás, ele pode reagir com o filtro, porque o filtro ele já está velho. Tem um ensinamento milenar, que diz que não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre vai se rasgar, vai perder o odre e vai perder o vinho. Pois é, esse mesmo ensinamento milenar, tem mais de 2000 anos esse ensinamento, ele serve também para o filtro. Não se coloca gás novo com filtro velho, porque vai dar ruim, entendeu? Vai saturar o filtro, certo? Ele vai se desfazer, a sílica, ela vai se desfazer, vai virar tipo de uma farinha, e vai entrar pelo capilar, vai entupir o capilar, e aí o problema, que era só trocar o filtro, meu amigo, você vai ter um trabalhão para desobstruir esse capilar. Então, sim, trocou, fez qualquer serviço, abriu o sistema, troca o filtro. Tá legal? Faz isso para não se arrepender. Beleza? Bom, eu tenho mais um negócio para falar para você, mas antes deixa eu dar o recado dos parceiros aqui do portal. Presta atenção, porque esses parceiros são fantásticos. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos,
e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Bom, muito obrigado aos parceiros do portal Refrigeração. Bom, gostou das respostas de hoje? Quer ter a sua dúvida respondida? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a sua pergunta aí nos comentários. Tá legal? Gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo, tá? E não precisa ser só pergunta técnica, não. Se quiser alguma pergunta sobre a profissão, alguma pergunta sobre gestão, alguma pergunta de como eu trabalho, como... Pode perguntar qualquer coisa, tá? Com muita alegria, muita satisfação, eu vou trazer aqui para você. Valeu, forte abraço, até a próxima, tchau!